Foi falado nas letras hebraicas, o segredo guardado do silêncio do Aleph. A potência desperta, uma luz infinita. A porta está aberta, não é apenas saber, é transformar o ser, preparar o teu Keli para receber. Hibel Sinai, a tradição que do alto cai, a luz oculta busca o vaso preparado, onde o ego se cala e o sagrado achado. Hibel Sinai, a conexão do Sinai para dentro do coração. Vai Omer Elohim, ora já luz no pensamento, no interior, mas a luz foi oculta. Ora-nos para o tempo vindouro, ela nos conduz. Saia do ruído, da reação imediata, faça o tzimtzum na pausa exata. Hibel Sinai, a tradição que do alto cai, a luz oculta busca o vaso preparado, onde o ego se cala e o sagrado é achado. Hibel Sinai, a conexão do Sinai para dentro do coração. Não retenha para si. O segredo é o fluxo Lekabel. Receber Leashpia. Compartilhar o justo equilibra. O justo sustenta. Hibel Sinai, a tradição que do alto cai, a luz oculta busca o vaso preparado, onde o ego se cala e o sagrado é achado. Hibel Sinai, a conexão do Sinai para dentro do coração. A luz está aqui. Faça o vaso. Receba Shalom. Hibel Sinai. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, eu confesso, mexeu bastante comigo. Ah, é? Qual deles? São os ensinamentos de Moré André Rosa, da escola Hibel Sinai. Ah, sim. O material deles é bem profundo mesmo. Muito. A proposta é, assim, bem ousada, né? Pegar conceitos da mística judaica que parecem super abstratos. E mostrar como eles podem ser ferramentas práticas. Exato. Ferramentas para uma transformação bem real. A ideia central é essa conexão entre a nossa estrutura interna e o que eles chamam de luz infinita. Certo. E a nossa missão aqui hoje é exatamente essa. Sabe, destrinchar essa sabedoria e ver como ela se aplica na vida real. Por onde a gente começa? Bom, a gente vai começar com uma ideia fundamental deles, que é a de preparar um recipiente interno. Depois, a gente explora o que eles chamam de tijolos da criação, as letras hebraicas. Que é um conceito fascinante. Demais. E para ver isso em ação, vamos analisar juntos um trecho bem específico do Zohar, que fala de uma tal luz oculta. E no final a gente aterriza na prática. Isso, como tudo isso vira um passo a passo para o dia a dia. Então, acho que para começar a desenrolar esse novelo... A gente começa pelo começo. Pelo nome. Pelo nome, perfeito. Bom, o começo de tudo é o próprio nome da escola, que é Hibel Sinai. O material explica que isso significa recebido do Sinai. Certo. E eles fazem uma distinção que eu achei fundamental.
Não se trata de informação, de ler um livro, mas de uma massorete. Uhum. É uma palavra que eles usam para descrever uma transmissão viva, quase como uma passagem de energia, sabe? De uma tradição que não está só no papel. E essa ideia de transmissão de energia já muda o jogo todo, né? Completamente. Tira a gente daquela mentalidade de sala de aula. Não é sobre decorar fatos ou regras. É sobre se sintonizar com uma frequência. Boa. A premissa é que o conhecimento está disponível, mas a gente precisa ajustar o nosso rádio interno para conseguir captar a estação. Exato. E isso nos leva direto para a primeira grande ideia do material. Para conseguir receber essa luz, essa energia, primeiro a gente precisa preparar o Keli. O Keli. É a palavra hebraica para o nosso vaso, nosso recipiente interior. A analogia que eles usam é que, se o recipiente for frágil, ele literalmente quebra ao receber uma luz muito intensa. Eu gosto de pensar nisso com uma metáfora mais moderna. Manda. Imagina tentar encher um copinho de papel com a água de um hidrante de incêndio. Nossa, sim. A água pode ser a mais pura do mundo, mas o copo vai se desintegrar. A proposta aqui não é culpar o hidrante pela força, mas assumir a responsabilidade de construir um recipiente melhor. Faz todo sentido. O trabalho espiritual, segundo essa visão, é sair do copo de papel e, aos poucos, construir um de vidro, depois um de metal, quem sabe um de titânio. É um trabalho de fortalecimento estrutural. Adorei a imagem do hidrante, porque a nossa tendência é achar que o problema é a falta de água, né? A falta de sabedoria, de oportunidades. Exato. A gente sempre olha para fora. Mas o que o material sugere é que a água é infinita jorrando o tempo todo. O nosso gargalo é a capacidade de receber, de conter. E isso vira a responsabilidade toda para nós. Totalmente. Completamente. E aí surge a pergunta óbvia, né? Ok, então a gente fortalece o recipiente. Mas para receber o quê, exatamente? Que luz é essa que o material tanto fala? É aí que a coisa fica realmente interessante. Hum. O material nos lembra que, segundo essa tradição, a realidade foi falada para existir. E os tijolos dessa fala, as unidades fundamentais de tudo que existe... São as 22 letras do alfabeto hebraico. Exatamente. Elas não são vistas como simples desenhos que representam sons. São códigos de energia, tipo o DNA da criação. Cada letra seria um tipo específico de força criativa. Uma condensa, outra expande, uma corta, outra une. Isso. É uma visão, assim, bem radical da linguagem. Como se fosse a interface de programação do universo. Perfeito. E o exemplo que eles dão no material para ilustrar isso é o da primeira letra, o Aleph. E essa parte me pegou de um jeito especial. Conta mais. Eles nos convidam a perceber que a essência do Aleph não é o som que ele faz, mas o silêncio que vem antes do som. É o ponto zero. A pura potencialidade. A pura potencialidade antes de qualquer coisa se manifestar. É o campo quântico de possibilidades antes que uma partícula decida aparecer aqui ou ali. Se a gente quisesse fazer uma ponte com a física, né? Exato. E a partir daí o texto nos joga uma provocação muito direta. Onde está esse ponto de silêncio, esse Aleph dentro de você? Nossa. No meio do barulho mental, da ansiedade, da lista de compras, do trânsito, onde está esse espaço de pura potencialidade? Que é a pergunta de $1 milhão, né? Encontrar esse oásis de silêncio no meio do caos da mente. Parece quase impossível às vezes. E é por isso que a abordagem deles não fica só no etéreo. Ela aterriza na psicologia. Aham. O material fala muito sobre o ruído do ego e menciona ferramentas como o Eneagrama, não como um fim em si mesmo, para rotular, Certo. mas como um mapa, um GPS para identificar onde estão os nossos principais ruídos, nossas reatividades automáticas. Então o Eneagrama nesse contexto funcionaria mais como uma ferramenta de diagnóstico. Tipo, olha, o seu principal vazamento de energia costuma acontecer por aqui, nesse padrão de orgulho ou naquele padrão de medo. Seria isso? Exatamente isso. É um mapa da sua reatividade. E o objetivo de mapear, segundo a fonte, é conseguir sair desse porão barulhento das emoções desgovernadas. E para onde? E acessar um estado que eles chamam de Binah, que pode ser traduzido como entendimento, compreensão profunda. O Binah. É como sair do meio da tempestade e subir para a torre de controle do aeroporto, de onde você consegue ver tudo com clareza.
O trabalho é construir essa ponte do porão para a torre de controle. Essa imagem da torre de controle é ótima. E o material nos dá um exemplo muito concreto de como essa decodificação funciona analisando um texto clássico. Do Zohar, né? Sim, uma passagem do Zohar sobre o Gênesis. A primeira frase é famosa. Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Que a tradução literal é: e disse Deus, haja luz e houve luz. Simples, direto. Parece simples, né? Só que a análise cabalística que o material oferece já vira essa simplicidade de cabeça para baixo. Primeiro, essa luz não pode ser a luz física do Sol, porque ele só foi criado dias depois. Verdade. Então, que luz é essa? É o que eles chamam de Or Haganus, a luz primordial. Uma luz de pura consciência, de percepção absoluta. Ou seja, o primeiro ato da criação não foi material, foi um ato de consciência. Exatamente. E o segundo detalhe está na expressão vaierre e ouve. Certo. A interpretação que eles trazem é que isso não sugere uma criação a partir do nada. Sugere a manifestação de algo que já existia em estado potencial. No pensamento divino. Exato. A luz não foi inventada ali, ela foi revelada. Como uma ideia que um arquiteto tem e que depois vira um prédio. O prédio já existia como potencial na mente dele. Ok, isso já expande a mente. Mas aí, a passagem do Zohar continua e mergulha no mistério. A segunda frase diz: da rasa dior, kadmaa, deganis kud shaberir hu. E a tradução que o material nos dá é: este é o segredo da luz primordial que o santo bendito seja ocultou. E aqui, para mim, está a grande virada de chave de toda a análise. Por quê? A palavra central é ganis, que significa oculta ou guardada. A nossa interpretação imediata, quase infantil, é: Deus escondeu o tesouro de mim. Que injusto. Sim, parece um jogo de esconde-esconde cósmico. Exato, mas a reinterpretação que o Moré André apresenta é o oposto. A luz não foi escondida de nós, ela foi guardada para nós. Uau! É uma mudança sutil na preposição que altera tudo. Deixa de ser um castigo e passa a ser um ato de cuidado, um ato de amor. É como guardar um carro de corrida para um filho até ele ter idade e maturidade para dirigir. É a metáfora perfeita. Dar o carro aos 10 anos não seria um presente, seria uma sentença de morte. Exatamente. Dar antes da hora seria destruir o motorista e o carro. A luz é tão intensa que o nosso Kelly, o nosso copo de papel, não aguentaria. Certo. Então, a luz foi guardada em segurança até que a gente fizesse o trabalho de casa, o de fortalecer nosso recipiente. A responsabilidade deixa de ser de um Deus que esconde e passa a ser nossa. Nossa, isso é muito forte. E a passagem termina com uma promessa, né? Que também é decodificada de um jeito surpreendente. Sim. A leitura literal pode nos enganar. Pode mesmo, porque a gente ouve justos e pensa em pessoas boazinhas, moralmente perfeitas. Exato. Mas dentro desse sistema, a definição de sadik, o justo, é muito mais técnica. Um sadik é alguém que alcançou um estado de equilíbrio e alinhamento em suas energias internas. Uma definição estrutural, então. É uma definição de integridade estrutural, não de perfeição moral. E a parte do tempo vindouro, essa me impactou muito, porque tira a promessa de um futuro distante, de um paraíso pós-morte e traz pro agora. Exatamente. Essa é a parte mais revolucionária. O Atid Lavo, o tempo vindouro, não é interpretado como um futuro cronológico. É um estado de consciência elevado. Então, Você pode acessar o tempo vindouro na próxima terça-feira, às 10 da manhã, se o seu Kelly estiver pronto. A luz oculta não está guardada para o Alô 3000, ela está disponível aqui e agora. a porta está sempre destrancada. Sempre. Mas a chave está do nosso lado da porta. Ok, a chave está do nosso lado. Isso é poderoso e um pouco assustador, né? Mas como a gente gira essa chave? O material não nos deixa no escuro. Ele desce por um como fazer bem prático em 3 passos. Certo. O primeiro passo que eles propõem é a observação de si mesmo. É um convite para se tornar um detetive da sua própria vida interior. Usando ferramentas como o Enneagrama, a ideia é identificar o que o material chama de vazamentos de luz. Sabe, onde a sua energia vital está indo pelo ralo. Aquele momento em que você fica remoendo por horas uma resposta atravessada que recebeu? Exatamente isso. Isso, para eles, é um vazamento de luz.
A raiva, o orgulho, o medo são todos ralos por onde nossa força escoa. É um trabalho de se tornar um auditor da própria energia. E não tem nada de glamuroso nisso. É um processo de honestidade brutal consigo mesmo. Onde eu estou gastando meus recursos mentais e emocionais à toa? Pois é. O primeiro passo para consertar qualquer vazamento é primeiro saber onde ele está. Exatamente. O que nos leva ao segundo passo, que é a consequência direta do primeiro, a restrição, ou sinsum em hebraico. Sinsum. Uma vez que você identifica o padrão, o gatilho, a prática é não reagir imediatamente, é criar uma pausa, criar um espaço de silêncio entre o estímulo e a sua resposta habitual. E se a gente conectar os pontos, essa pausa é a criação deliberada de um aleph no tempo. Lembra do silêncio antes do som? Claro! O Sinsum é isso na prática. Entre o e-mail desaforado que chega e a sua vontade de responder no mesmo tom, você insere 1 segundo de silêncio. Você para, respira. E nesse microsegundo de escolha, tudo pode mudar. Tudo. O que é incrivelmente difícil, né? O nosso piloto automático é treinado há anos. Ele é muito rápido no gatilho. Extremamente rápido. Por isso é uma prática. Ninguém acerta de primeira. Mas o material sugere que cada vez que você consegue criar essa pausa, você está na prática fortalecendo o seu QI. Trocando o copo de papel por um de vidro. E isso, na próxima, talvez já seja um de metal. É um exercício de musculação da consciência. Nesse vácuo que você cria, em vez de deixar a reação do ego preencher o espaço, você abre a possibilidade para que a luz guie a ação. E o terceiro e último passo é talvez o que soa mais místico, mas a proposta é bem direta. A conexão com as letras. Ok. Depois de observar e restringir, o passo seguinte é ativo. A ideia é usar as letras hebraicas como ferramentas de meditação, visualizando-as como canais para sintonizar diferentes tipos de energia. O texto dá exemplos bem concretos, né? Sim, se uma pessoa precisa de cura, que em hebraico é refuá, existe uma combinação de letras específica. Se a necessidade é de sustento, parnassá, a combinação é outra. Exato. A gente pode pensar nelas como aplicativos de um celular. Você não precisa entender todo o código-fonte por trás do seu app de GPS, mas você sabe que ao clicar naquele ícone, ele vai te mostrar um caminho. Uma ótima analogia. A proposta aqui é parecida. Usar essas letras como ícones sagrados para focar a intenção e acessar certas funções da realidade. Então, recapitulando a jornada que o material nos propôs, o caminho é muito claro. A gente começou com a necessidade de construir um recipiente interior mais forte, o nosso QI. Certo. Depois, entendemos que a realidade, para essa visão, é construída por um código, que são as letras hebraicas. A gente viu isso na prática decifrando um texto do Zohar que nos revelou que a luz primordial não está perdida, mas guardada para nós, acessível no agora. E por fim, Aterrissamos num guia prático de 3 passos para começar esse trabalho. Observar a si, restringir a reatividade e se conectar ativamente com as forças da criação. e tem uma mensagem final no material que amarra tudo isso de uma forma muito bonita. O propósito de receber, que em hebraico é likabel, a raiz da palavra Kabbalah, não é o acúmulo pessoal. Não é para se tornar um guru iluminado. Não. O objetivo final é sempre compartilhar Lerashpia. A transformação interna, o recebimento da luz, tudo isso tem como propósito gerar um transbordamento. O copo se enche para poder regar o jardim ao redor. Lindo isso. E não para ficar admirando a própria água parada. Perfeito. E o texto-fonte encerra com uma frase que resume essa ideia de acessibilidade de um jeito lindo. O Sinai não é apenas uma montanha no deserto, é um estado de consciência disponível agora. E isso nos deixa com uma provocação final para refletir. O material sugere que podemos usar a nossa consciência, focada através de ferramentas como as letras, para ativamente canalizar e reconfigurar energias como cura ou sustento. Certo. Isso levanta uma questão. Que outras estruturas da nossa realidade, que a gente considera fixas ou impossíveis de mudar, um hábito, um relacionamento estagnado, um projeto que não sai do lugar, também poderiam ser reconstruídas? A partir desse mesmo espaço de silêncio interior. Exatamente.
A partir desse silêncio, da intenção focada e da conexão com esses tijolos da existência. A possibilidade que se abre é a de nos tornarmos co-criadores muito mais conscientes da nossa própria vida. O mundo não foi feito ao acaso, foi falado nas letras hebraicas. O segredo guardado do silêncio do Aleph, a potência desperta. Uma luz infinita, a porta está aberta. Não é apenas saber, é transformar o ser, preparar o teu Keli para receber. Kibel mi Sinai, a tradição que do alto cai. A luz oculta busca o vaso preparado, onde o ego se cala e o sagrado é achado. Kibel mi Sinai, a conexão do Sinai para dentro do coração. Vai Omer Elohim, yeah. Ora haja luz no pensamento, no interior, mas a luz foi oculta. Oraga-nos para o tempo vindouro, ela nos conduz. Saia do ruído, da reação imediata, faça o tzintzu na pausa exata. Kibel mi Sinai, a tradição que do alto cai. A luz oculta busca o vaso preparado, onde o ego se cala e o sagrado é achado. Kibel mi Sinai, a conexão do Sinai para dentro do coração. Não retenha para si. O segredo é o fluxo lekabel. Receber leashpia. Compartilhar o justo equilibra. O justo sustenta. A tradição que do alto cai. A luz oculta busca o vaso preparado, onde o ego se cala e o sagrado é achado. Kibel mi Sinai, a conexão do Sinai para dentro do coração. Massuret, a luz está aqui. Faça o vaso, receba Shalom.